Bom dia! Estamos aqui com mais um podcast Elas por Elas e hoje temos muito a se tratar. Saúde da mulher, inclusão, direitos básicos. E estamos aqui hoje com a Natália Paulo, Marina Morena, para estar falando para vocês, para estarmos discutindo assuntos muito relevantes. Quero aqui que a Marina se apresente, quero aqui que a Natália Paulo se apresente para vocês estar conhecendo essas mulheres lindas, maravilhosas, mulheres na política, que é o que a gente trata e o que a gente traz para vocês também. Pode se apresentar. Eu sou a Natália, né, mãe solo, mulher 40 mais, não tem essa questão do etarismo, né? Uma mulher 40 mais, mãe solo, né, de periferia, da periferia, né, de Aparecida de Goiânia. E tô aqui com a dona Ana. Isso. Desbravando essa questão política aqui em Aparecida. Eu esqueci de falar para vocês, eu tenho que relembrar isso sempre. Dona Ana, pedagoga, conselheira das mulheres, conselheira também na educação, mãe solo e mãe atípica, viu, gente? Eu sou a Marina Morena, sou nutricionista, mãe do Henrico, esposa do Cleone Garcia e tenho uma trajetória aí sempre conectada com as pessoas. Na área da nutrição, eu sou nutricionista tem 10 anos, sempre trabalhei com cuidado das pessoas, trabalhei em home care, atendendo plano de saúde, atendi dentro da UTI de Covid durante um ano, cuidando de pessoas, tenho uma trajetória política. Já fui candidata a vereadora em 2012 em Aparecida de Goiânia, ali no Cruzeiro do Sul, onde é o meu reduto, né? Fui nascida e criada em Aparecida de Goiânia, minha família toda ainda está por lá. Hoje eu moro em Goiânia, mas estou lá no Cruzeiro do Sul todos os dias. E é isso aí, é um prazer estar aqui no podcast da Dona Ana, uma grande amiga que eu fiz em 2024, durante as eleições de prefeito, e essa mulher andou a cidade inteira comigo, na época ela era candidata, e eu era ali coordenadora do Comitê das Mulheres, o deputado federal professor Alcides, que era candidato pelo PL, né, à prefeitura, e nós ficamos juntas ali até o segundo turno, né, Dona Ana? Isso Foi mesmo. muito bom, e eu trago essa amizade até hoje. Quero te parabenizar pelo trabalho lindo que você faz, o trabalho social. E aí tá andando pela cidade e ela sabe de tudo. Essa mulher tá em todos os lugares, gente. Gente, apresentando a Marina Morena para vocês, ela é pré-candidata, né, a deputada estadual pelo PSDB. E ela também tem uma trajetória muito linda, muito bonita. Ela luta mesmo pelos direitos das mulheres, luta mesmo por uma boa alimentação. E assim, pra gente é muito gratificante ter você hoje aqui. E espero que a gente possa falar muitas coisas que vai deixar críticas boas, críticas negativas, mas vai deixar alguma coisa, né? Vão ser muito relevantes. É muita coisa. É isso aí, agora o que eu faço? Acho que agora já pode entrar na pauta mesmo, sem problema nenhum. Tá, então é assim, Marina, conte pra gente, né, por que nutricionista, como que você chegou a esse... como que você chegou na política e por que hoje você traz muito essa pauta da nutrição? Então, como eu disse aqui, em 2012 eu fazia direito lá na Unifam. Então eu fazia direito, eu já fiz 3 anos e meio de direito, 2 anos de administração. E na época, o professor Alcides me chamou para ser candidata a vereadora. Eu sempre trabalhei com lideranças, estudei no Colégio Militar, no Hugo de Carvalho Ramos, morava em Aparecida, mas meu pai me colocou, conseguiu uma vaga lá. Na época, acho que o Hugo de Carvalho Ramos foi o segundo do estado de Goiás, que inclusive foi na época que o Marconi era governador, e aí, na época que o Colégio Militar era perfeito, a gente tinha assim 21 matérias ali. Então sempre trabalhei, gostei de ser líder na escola e tudo mais. E aí o professor me chamou para ser vereadora e aí esse viés veio muito forte político, né? Tá no meu sangue mesmo. Fui na campanha junto com o Maguito Vilela, Maguito ganhou, foi o segundo mandato dele. Com isso, comecei a trabalhar com o Dr. Euler de Moraes, que era o secretário de governo, e através disso eu conheci todo o pessoal ali, né? O contexto político da cidade de Aparecida de Goiânia. E
Depois, enquanto isso, eu mudei meu curso para nutrição, fui para a área da saúde, que era o meu coração, né, que sempre pediu para mim ir para a área da saúde, porque eu gosto muito de cuidar de pessoas, né, ter uma conexão próxima com as pessoas. E aí, depois que eu me formei, antes de me formar, trabalhei com o Véter, né, o marido saiu, o Gustavo virou prefeito e o Véter vice-prefeito. Nisso, eu me formei em nutrição e eu fui viver minha vida de nutricionista. E durante 8 anos, eu trabalhei somente com a nutrição. Mas fiquei um pouco chateada com a desvalorização que existia ali na nutrição. Porque hoje nós não temos um piso salarial. Então, existe uma desigualdade muito grande de valores que são pagos, né, pelo nosso trabalho. Então, para você ter ideia, eu ganhava R$33 por visita de home care na casa de um paciente acamado, estado vegetativo, porque as pessoas muitas vezes não lembram, mas um paciente em estado vegetativo, ele tem que se alimentar, porque senão ele não vai viver. E aí, como que acontece essa alimentação? Através de sondas. Então, o nutricionista, ele vai na casa, ele faz avaliação, né? Tem toda uma fórmula de cálculo e o paciente se alimenta via sonda. E aí, eu trabalhando, né, tudo isso, percebi, assim, que estava numa classe que não era valorizada. Nós não somos valorizados da forma que deveríamos ser. Coincidentemente, voltei para o professor Alcides, fui conversar com ele, ele me chamou para ir para a campanha. E ali eu vi um momento que eu sei por que eu formei em nutrição. Eu formei em nutrição para poder enxergar que a nutrição, ela precisa de pessoas que têm amor pela nutrição e que têm que lutar pela nutrição dentro da política. Porque a gente melhora as condições de trabalho, isso é de qualquer classe, com a política. E não só para os nutricionistas. Quando eu falo isso também, é voltado para a sociedade. Porque a sociedade hoje, ela está ficando doente. Então, a gente tem que trabalhar para a sociedade ter também um conhecimento maior com a nutrição. E aí tudo isso vira um contexto, né? Então foi por isso que eu voltei para a política. Falando um pouco de política, você citou, né, o nome do pré-candidato a governo, Marconi Perillo, e a gente sabe que muitas pessoas jovens não acompanharam o governo do Marconi. E eu queria saber o que essa geração pode esperar. Olha, hoje eu peguei o tempo do Marconi, né? Quando eu estudava no Colégio Militar, foi o Marconi que trouxe o Colégio Militar. Então, eu gosto de dizer que existe Goiás antes de Marconi Perillo e Goiás depois de Marconi Perillo. O Marconi, ele fez essa descentralização da saúde, ele que trouxe vários hospitais, como o GOL, o CRER, então, vários programas. Por exemplo, a Bolsa da OVG foi o Marconi que trouxe. E assim, inclusive, toda essa estrutura que o Marconi deixou em Goiás ajudou muito o estado de Goiás na época da pandemia. Então, eu digo com total clareza que existe um estado de Goiás antes de Marconi e depois de Marconi. Então, se você, que é jovem, não conhece ainda a história de Marconi, é muito fácil. É só você pesquisar todas as obras que ele deixou aqui voltado para a saúde. Posso fazer uma perguntinha? Só voltando um pouquinho para esse tema da nutrição, que você descobriu que é a sua essência, né? Viver pela nutrição e lutar por ela. De acordo com a Unicef, 1 a cada 3 crianças no Brasil ou sofre de obesidade ou de desnutrição crônica. E a gente vê muitos questionamentos sobre a questão da merenda escolar. Como que a merenda escolar, ela contribui para esse cenário? Então, hoje a gente sabe que a obesidade infantil passou a desnutrição. Só que quando a gente fala obesidade infantil, não significa que aquela criança está sendo bem alimentada. É uma obesidade que a criança é desnutrida nutricionalmente falando, pelo excesso de carboidratos refinados, pelo excesso de alimentos ultraprocessados. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou no supermercado e eu fico muito triste quando eu vejo um carrinho de compras que só tem hambúrguer, aquele
Hot Pocket, skinny, bolacha. Então, são somente alimentos ultraprocessados, refrigerantes, excesso de açúcar. Então, hoje o que está acontecendo é isso, é essa mudança. Antes era desnutrição, hoje é a obesidade, mas ela é com desnutrição nutricional. E como isso impacta na merenda escolar? Sim, realmente hoje no Brasil, a quantidade de crianças obesas passou do número de crianças desnutridas. Só que essa obesidade, ela é uma obesidade com carências nutricionais. Porque hoje as crianças elas se alimentam muito de carboidratos refinados, açúcar, ultraprocessados. Na questão da merenda escolar, ela deve ser regida, né, levada, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O cardápio ele deve ser feito através de nutricionistas que prescrevem os cardápios das crianças da escola e ela segue uma recomendação por faixa etária. Então, por exemplo, a criança que estuda no CMEI de 0 a 5 anos, existem quantidade X de carboidrato, gordura e proteína. E isso fundamental é uma quantidade e nível médio é outra quantidade. Então, na escola, ela deve seguir essas orientações. Mas nós temos uma dificuldade porque o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, envia valores para o município, só que o município ele pode adicionar, né, esse valor para melhorar a oferta dos alimentos na escola. Falando em município, vamos trazer aqui para a Aparecida de Goiânia. Gente, desculpe o sorriso, mas é um sorriso sarcástico mesmo, sabe? Porque recentemente saiu aí no portal da transparência, né, que a prefeitura assinou um contrato de 63 milhões com a empresa terceirizada para estar ofertando essa merenda escolar. Só que eu queria perguntar para você qual o risco que as crianças sofrem com merendas ultraprocessadas. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, existe uma resolução do PNAE que estabelece que esses ultraprocessados não podem passar de 10% da quantidade ofertada. Por que acontece isso? Mas já existe um projeto de lei que, se Deus quiser, ele vai passar, que vai ser retirada essa quantidade. Mas a dificuldade que nós temos hoje em dia é com a infraestrutura dentro das escolas para o armazenamento dos alimentos in natura. Mas se você souber que está tendo uma oferta maior do que isso dentro da escola, isso deve ser denunciado. É engraçado porque eu, como cidadã, como mãe, né, de aluno de rede municipal e também como gestora de projetos sociais, participo de vários grupos de WhatsApp, vejo muitas mães reclamando sobre servir praticamente quase todos os dias peta. Gente, pelo amor de Deus. Peta. Peta e água. Tem criança que fica com fome mesmo, porque isso não vai suprir a fome de uma criança. E às vezes a criança, ela, como que se fala? Ela não tá acostumada a estar comendo isso todos os dias. Quando é peta, é bolacha, biscoito de sal. Se for essa questão que nem você falou, que existe o percentual de servir esses lanches, tudo bem. Mas servir quase todo dia. Tem um relato de uma mãe, que eu tenho o vídeo mesmo, a mãe levando o bolo para a escola. Por quê? Porque os alunos, as outras mães, um grupo de mães estavam recebendo reclamações todos os dias que os filhos estavam chegando esfomeados. E principalmente crianças que é da rede integral, né, que ainda existe, né, graças a Deus, algumas escolas de rede integral no município de Aparecida de Goiânia. Então, assim, o que você vê, o que você pode falar sobre servir essas petas nas escolas? Olha, eu acho assim, hoje eu vou falar em questão de valores que o FNDE ele envia para a escola. Então, um CMEI, que é período integral, é enviado R$ 1,57 o valor diário. Então, normalmente, se não me engano, são 5 refeições. Então, tem R$ 1,57. O que a prefeitura ela tem que fazer? Ela tem que fazer um repasse
para estar inteirando esses valores para que se possa comprar o que a gente define pela recomendação por faixa etária. E assim, o que é mais caro é a proteína, né? Então, tem que ser vistoriado essa questão desse contrato, saber como que está acontecendo isso, porque não é só simplesmente colocar uma empresa que ela vai estar levando essa alimentação escolar. Ela tem que seguir o Programa Nacional de Alimentação Escolar, principalmente seguir ali a questão da agricultura familiar, que era 30% e hoje passou para 45% do alimento que é servido na escola. Então, ele tem que seguir todas essas regras. Não é simplesmente porque ele está servindo um contrato atendendo a prefeitura que ele vai levar da forma que ele pretende. Ele tem que seguir esse Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu quero aqui até pedir, né, para a nossa secretária de Educação de Aparecida de Goiânia para estar vistoriando. E queria pedir também para estar vistoriando, principalmente a escola UEMEI, Wilson Nina de Fátima, que eu recebi muitas reclamações de lá mesmo. Tem relatos de mãe, tem vídeos, e por isso que eu cheguei nessa pauta, porque são as crianças que estão reclamando. E eu fiz um vídeo falando sobre a Páscoa. Vamos falar aí que 30% das pessoas levam ainda para o lado de que foi o único chocolate que aquela criança pode ter recebido. E eu acho isso muito válido para você receber fora da escola. Porque dentro da escola existe lei. E aí as autoridades do município devem seguir essa lei. Então eu acho muito engraçado que ano passado ninguém distribuiu bombom dentro das escolas. Mas esse ano, que é um ano eleitoral, estão deram caixa de bombom para criança de 3 anos. Você vê ali na foto que tem todas as crianças. Eu fiquei sabendo que teve criança que não pode comer doce, não pode comer chocolate, por N motivos. Às vezes a criança até autista, ela pode ficar mais agitada. Mais agitada. A gente sabe que existe isso mesmo. Existe isso. E aí, simplesmente, eles querem fazer a política do pão e circo. E tá errado. Por exemplo, o prefeito de Uruaçu, lá a secretária de Educação, o que eles fizeram? Eles fizeram a real Páscoa, né? Eles deram o pão e um pouquinho de suco de uva. Não distribuíram chocolate. Por quê? Porque isso é proibido. Então, já que o prefeito quer ser a pessoa que está dando chocolate, porque ele é uma pessoa muito boa, né? Ele deveria fazer isso fora das escolas, principalmente para ofertar para aquelas crianças que ficaram sem escola, porque a escola foi fechada, né? E vou relatar ainda mais, voltar nessa questão até mesmo da inclusão, né? Meu filho é autista, recebeu caixa de chocolate, ele chegou com 3 chocolates em casa, gente. Detalhe, e eu coloquei na última que eles mandam pra gente estar preenchendo o papel pra ver como é que é a criança, a cada bimestre, eu coloquei que ele não podia comer chocolate, e ele recebeu o chocolate, e ele chegou com 3 chocolates. Crianças autistas, quando elas comem muito açúcar, muito chocolate, elas ficam mais agitadas, E não é só as crianças autistas, todas as crianças, porque as crianças são pequenas, obviamente, né? Então, o excesso de açúcar na criança causa essa agitação. Mas aí, só fazendo uma pinça que eu acho interessante falar, né? Você falando sobre a questão do recurso que vem para as escolas, direcionada à merenda. A Ana vai lembrar, no passado a gente teve uma situação bem interessante, né? No final do ano retrasado, eles tiraram o período integral das crianças de 4 e 5 anos. E assim, numa tacada de virada de gestão que foi horrorosa, né? Com a finalidade de aumentar as crianças atendidas. Então, ou seja, eles fizeram uma manobra para aumentar a quantidade de crianças atendidas de uma gestão para outra, falando que criaram vagas, né? Que na verdade não foi isso. E aí um fator que eu sei que impactou diretamente foi exatamente a questão do recurso da merenda escolar. Porque como foi feita numa virada de gestão, as crianças que eram contabilizadas eram um número, e foi dobrado o número de crianças, mas o repasse da merenda não foi ajustado.
E eu sei porque no CEMEI que a minha filha estava, eles tiveram sérios problemas para conseguir adequar essa alimentação. E com certeza ficou deficitária, né? A gente tem essa percepção desse déficit, como foi extremamente austero, né? E a Ana falando aqui, né, direcionando para a nossa secretária de Educação, e aí eu vou um pouquinho mais além. Nessa gestão a gente tem extrema dificuldade do diálogo. Se a gente se cria uma oposição, né, a gente é bloqueado das redes. Eu também fui bloqueada. Eu sou bloqueada, eu não posso. Então, assim, é uma gestão que é totalmente avessa à crítica. Então, que é apenas aplausos, e eles perdem uma oportunidade gigantesca de ter um diálogo da crítica para melhorar os processos, né? E aí, falando de processos, principalmente de melhoria, eu queria que você relatasse um pouquinho, né, um pouquinho dessa gestão que você falou lá do prefeito de Uruaçu, que conseguiu melhorar a merenda escolar. Porque é um fator primordial, porque afeta diretamente o aprendizado, né? Como que você vê isso? Isso. Falando em questão de afetar o aprendizado, a gente sabe que a má alimentação não vai prejudicar só o corpo fisicamente, mas vai prejudicar o desenvolvimento do cérebro das crianças, dos adolescentes, né? Então, falta de ferro, ômega 3, tudo isso aí vai prejudicar. E aí, falando da gestão do prefeito de Uruaçu, né, que é o Machadinho, quero parabenizar mais uma vez pela administração e a boa gestão que ele tem ali na cidade. Ele disse que ele faz um repasse maior da prefeitura e assim os professores e os funcionários podem se alimentar também na escola, porque assim, o PNAE, ele envia valores somente para as crianças. Então, para as crianças não serem prejudicadas, porque o valor já é muito baixo, ele complementa um valor maior que os funcionários podem se alimentar, os professores e todos os funcionários ali da escola, e também assim melhorando a quantidade de proteína, que a gente sabe o tanto que é primordial seguir aquela quantidade mínima ali de proteína. Por exemplo, lá na África você vê grande desnutrição das crianças. E normalmente as crianças, elas têm aquela distensão abdominal e o cabelo deles é tudo loirinho. Aquilo ali é falta de proteína. Não tem proteína nem para fabricação da cor do cabelo. Então é por isso que é uma desnutrição muito triste, porque a proteína é o alimento mais caro que vem ali na alimentação. Então, é essencial que o prefeito se preocupe com essa alimentação, porque uma criança bem alimentada, preocupando com a merenda escolar, ele vai ajudar as famílias também, que muitas crianças vão para a escola, porque é a única refeição que a criança tem ali no dia, muitas vezes, né? Então, ele tem que valorizar essa merenda escolar para ele ter uma sociedade desenvolvida, uma sociedade que vai conseguir estudar melhor. Mas será que essa gestão quer a crítica? Será que aceita a crítica? Essa questão da crítica, eu também sou bloqueada nas redes sociais, não só dele, mas de uma outra pessoa que já foi prefeito, me bloquearam, porque eles não aceitam críticas. Eles querem apenas bloquear e eles querem apenas aplausos. A oposição, ela é muito importante. Por quê? Porque a oposição vem, não é para bater e levar pro pessoal, é para bater no que está errado na cidade, porque a gente quer benefício para nossa cidade. Então, muitas vezes, se você quer viver só de aplauso e viver daquela política de pão e circo, o que você vai fazer ali? Você não tem amor pela cidade. A gente sabe que ele não tem amor pela cidade. Né? Você também, né, que está aí assistindo esse podcast, pode ver a publicação do dia 9/4/2026, onde lá no Instagram da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, eles estão colocando a merenda escolar lá em cima. Acho que tem mais de 200 comentários, principalmente de mães reclamando da má merenda escolar nas escolas. E a pessoa que responde
A pessoa que responde, que eu vou falar do jeito que eu tenho certeza que o prefeito não vai responder todas aquelas mensagens. Claro que não. Não. Então a pessoa que responde, ela responde só aquelas que falam assim: parabéns, prefeito. Aí eles, tamo junto. Nossa, gestão extraordinária. Obrigado. Responda também aquelas que têm crítica, né? Aquelas que não, mas aí tem um detalhe. Você está esquecendo de mencionar um detalhe que é de extrema importância. Para aquelas pessoas que fazem crítica, muitas vezes o comentário é apagado. Então a pessoa tem que ter até cuidado na publicação que ela olha. Porque dependendo da crítica, eles vão lá e apagam. Sim. Apagam, oculta, né? Eu falo apagar sim, mas pode ser ocultado, né? Porque às vezes você não quer perder o engajamento ali, né? Mas oculta. Então, às vezes você não vai ver uma crítica real, né? Às vezes as pessoas colocam lá a crítica, o que mais se vê no Instagram da prefeitura quando é postagem nova é falar: uai, prefeito, por que você apagou o meu comentário? Né? Então, até essa esperteza tem que ter esse olhar mais crítico de observar a postagem. Porque se for postagem muito antiga que tiver crítica lá, você pode ter certeza que já foi apagado mais da metade. Olha, mas eu fiquei sabendo que ele não aceita crítica nem dos vereadores da base dele, né? Eu fiquei sabendo que ele não aceita críticas e que ele passa o facão em quem ficar criticando. Não, e esse comentário que ela fez é muito real, porque eu falo assim, da região que eu moro, né? Teve alguns vereadores que fizeram crítica e são totalmente retalhados. E eles fazem a retaliação, gente, não é para o vereador, não, é para a população. Exatamente. Então, o seu bairro, ele fica sem receber a varredura corretamente, ele fica sem receber o asfalto corretamente, ele fica sem receber a poda, né, a limpeza corretamente, ou se não, demora um pouquinho mais do que o normal. Então, quem sofre não é o vereador não, tá? Não se iluda com isso não, quem sofre é você. É a sociedade que sofre. E aí, Marina, fazendo um paralelo, você já trabalhou na gestão de outros, né, prefeitos, de outras gestões. E aí eu fiquei sabendo que você trabalhou com o Maguito, né? E aí eu acho interessante porque essa gestão, ela se valeu do sobrenome Vilela para ser eleito. E eu queria que você fizesse esse comentário, esse paralelo da gestão do Maguito, que você teve uma participação, com essa gestão atual. Sim, eu trabalhei no segundo mandato do Maguito Vilela, né? Como eu disse, trabalhei com o doutor Euler de Moraes. Então, assim, o Maguito era totalmente humanizado. Ele fazia churrasco na casa dos vereadores, jogava futebol, escutava a população, escutava as demandas. Então, ele tinha essa vivência dentro de Aparecida e ele tinha essa aproximação. E eu lembro muito bem que nessa época o atual prefeito era deputado federal. E eu não me lembro de ver ele lá em eventos em Aparecida e ficar lá em Aparecida como eles usaram aí, que ele era deputado federal na época, ajudava a cidade. Eu não me lembro de ter visto ele lá na época desse segundo mandato. Mas assim, muita gente, como a gente andou muito na campanha, né? Isso foi até uma questão de marketing. Não sei se vocês vão lembrar, mas só olhar aí na internet, que o nome do Vilela vinha só Vilela. Porque vocês acreditam que tinham pessoas que não sabiam que o Maguito tinha morrido? E que achavam que era Maguito Vilela? Eu já escutei isso muito na rua. Porque a gente tem que entender que não é todas as pessoas, nós estamos dentro da política, a gente está, né, antenado e sabendo de tudo que está acontecendo. Mas tem muita gente que não sabe. Então, às vezes, ele escuta o Vilela e foi lá e votou nele simplesmente por isso. E aí, assim, como eu tenho amizade com praticamente quase todos os vereadores ali, principalmente da base, porque eu já fui da base na época do Maguito, que inclusive o Maguito também andava com o professor Alcides. Na época eu fui candidata a vereadora e o professor Alcides que me colocou para ser candidata quando o Maguito era prefeito, candidato a prefeito no segundo mandato. Então o professor Alcides e o Maguito Vilela também andavam juntos, né? Então, infelizmente, as pessoas foram enganadas achando que ele seria Maguito Vilela e ele não é Maguito Vilela. Sabemos que você é da base do professor Alcides, né? E hoje você vem pelo PSDB. E eu queria que você falasse um pouco sobre um pouco desse pré-candidato a governo, Marconi Perillo, principalmente na área social. Então, a gente sabe que o Marconi Perillo foi um grande governador
Na época, ele trouxe vários projetos sociais, muitos deles, ele que trouxe a OVG, né? A Organização de Voluntários de Goiás, e criação do Passe Livre Estudantil, criação da UEG. Ele mesmo fala, né, que o sonho dele na época, acho que era fazer uma faculdade, ele veio para Goiânia para fazer, mas viu essa dificuldade que as pessoas do interior tinham para poder fazer uma faculdade. Então, foi criada a UEG em vários municípios e muitos programas sociais do Marconi foi usado a nível nacional. Teve o Renda Cidadã, né? O Bolsa Universitário, Cheque Moradia, Restaurante do Cidadão, que impactaram. Exatamente. Então, todos esses programas, Restaurante Cidadão, todos esses que você falou, foram criados por Marconi Perillo. E que estão aí até hoje, né? Bom ser lembrado disso, né? Qual a sua principal bandeira hoje? A minha principal bandeira é a prevenção da saúde. Porque quando a gente trabalha com prevenção da saúde na sociedade, a gente valoriza os profissionais que eu tanto defendo, que são os nutricionistas, mas a gente defende a sociedade, a gente protege ela das doenças. Porque, por exemplo, a maioria das doenças crônicas, como diabetes, colesterol e até alguns tipos de câncer, são adquiridos pela má alimentação. Então, essa prevenção da saúde que eu falo não é só também através da alimentação. Exercício físico. Por que fazer musculação? A gente tem que fazer musculação para a gente ganhar massa muscular. Por que se fala tanto hoje nesse ganho de massa muscular, que é um conjunto da alimentação com o exercício físico? Porque se amanhã você cair numa cama de UTI, você vai ter um combustível para você continuar lá mais cedo. Eu até sorri, viu, gente? Porque acho que a maioria das pessoas sabe, eu tenho fibromialgia. Natália, você faz exercício? Faço. Pois é, gente, eu não faço. Então, assim... Isso é um tapa na cara. Antigamente... mas tô firme. Antigamente, a gente usava exercício físico, ganho de massa muscular, somente para homens. E muito pouco, né? Então, a gente sabe dessa importância, que tudo está ligado com a prevenção da saúde. E a gente tem que trabalhar isso no Brasil, no mundo todo, né? Para as pessoas aprenderem a se alimentar e fazer exercício físico desde cedo. Porque hoje as pessoas, infelizmente, elas não sabem mais comer. Elas esqueceram como que é se alimentar. Por conta da Revolução Industrial, que veio esse aumento da produção dos alimentos ultraprocessados. Então, hoje está no momento da gente parar e voltar ali para os alimentos in natura. Não, e você fazendo essa pauta interessante, eu tive um período, né, eu lecionava no interior, então eu viajei para muitos interiores, né, e eu tive recentemente em alguns interiores. Gente, eu passei numa cidade que eu fiquei admirada. Tinha uma academia pública no município. Eu não vou citar o município porque eu não sei né, se é viável ou não, mas enfim. Tinha uma academia pública que tem profissional da educação física e ela funciona, tipo assim, das 5 da manhã até as 10 horas da noite. Eu sei que é uma cidade menor, né, que tem uma dimensão menor, né, mas é importante a gente falar que é possível, né, que é viável. E se tiver respeito com o recurso público. Isso, porque assim, uma boa gestão, né, ela tem respeito com o dinheiro público. E aí, quando você fala na prevenção da saúde, você está dizendo que o SUS vai economizar. Porque quando você previne, você vai evitar aquele excesso de pessoas doentes, diabetes, né? As pessoas diabéticas, elas precisam de insulina, a gente sabe essa falta de insulina que tem aí no SUS. Então, com a prevenção da saúde, sai muito mais barato para o Estado a questão desses valores que são gastos hoje pelo SUS. E eu quero fazer só mais um adendo, né? A pauta da educação, para mim, ela é, sim, essencial. Eu falo também. Porque é a construção de um futuro, né? Mais digno, de crianças mais críticas. Isso. E aí eu vou voltar lá no assunto da questão da merenda escolar. Porque a gente fez uma crítica concisa, mas também acho importante falar o seguinte:
essa gestão ela tem feito alguns aumentos tributários, né? Inclusive aí, você que é morador de Aparecida, assim como eu, deve estar atrás do seu boleto aí de IPTU, de TU e tá sentindo no bolso, né? Que houve um aumento. Fala que não foi aumento não, mas foi aumento, saiu no Diário Oficial e tudo mais. Mas é importante a gente falar como essas políticas tributárias ou captação de recursos pode auxiliar na questão da merenda escolar, porque a gente sabe que o governo federal ele manda um valor, mas não é o suficiente. Mas como você vê isso? Quais soluções você acha que a gente poderia ter em relação a esse repasse, já que a prefeitura teria que fazer a maior parte disso? Eu acho que isso basta apenas ter uma gestão que saiba administrar bem a cidade. Uma gestão que vai respeitar o dinheiro da sociedade, que vem através desse aumento de impostos. Então, quando você tem uma boa gestão, você vai saber muito bem administrar, como é feito lá em Uruaçu, né? É bom você falar isso, porque se eles cobrassem, né, aumentassem, mas pegassem o dinheiro e o utilizassem o que a gente viu que estava utilizando, tudo bem, mas, gente, não venha dizer que Aparecida de Goiânia, entramos com déficit de 500 milhões, tal, mas o tanto que já foi arrecadado, com essas multas, né, de transporte, nos carros, que a gente sabe. Primeiramente, eles colocam a câmera em lugares escondidos, porque o mato tá cobrindo, né? Você não tem lá, não tem como você passar 50 quilômetros. 50 quilômetros, e detalhe, lá não tá mostrando que você passou acima de 50 quilômetros. Só chega a multa. Mas você tem que olhar no seu painel. Sim, no meu painel tá ali, 51 quilômetros. E aí? Como que eu vou saber que eu passei mesmo aquilo dali, né? Ultrapassei aqueles 50 quilômetros? Porque não tem um marcador. Não tem, só tem as câmeras. Infelizmente, na maioria da cidade. E depois da nova gestão, colocaram mais e mais. E aí eles, é para colocar uma cidade segura, porque também pode acontecer um acidente, pode acontecer um roubo, e ali tá as câmeras. Não, infelizmente ela está sendo usada para gerar dinheiro. E vamos falar aí um pouco, voltando, né, novamente para a educação. Na época da campanha, era vale creche de R$500. E aí só foi o prefeito entrar que ele começou a fechar CMEs de período integral. E a gente lembra de várias mãezinhas chorando, porque eu conheço várias mães que vieram de outros estados, porque Aparecida de Goiânia é uma cidade que abraça várias pessoas que vêm de fora. Conheço mães que vieram sozinhas com o filho, que trabalham o dia todo e ganham um salário mínimo. E de repente ele colocou lá meio período, né? E a mãe não tem um dinheiro para pagar a babá, ela precisa trabalhar, mas a babá cobra quase o salário que ela ganha. E aí, é isso. Ele esqueceu de todas as outras promessas. E destacando esse Vale Creche, ele soltou uma nota que esse dinheiro é repassado para as escolas que são conveniadas. Não é repassado diretamente para a mãe, sim, mas só que isso aí não é o Vale Creche. Não, mas isso aí já existia. Ele fechou uma escola conveniada de muitos anos, que tinha vários alunos. E assim, tá repassando para a escola conveniada? Não, na campanha ele falou muito bem que ele ia dar vale creche de R$500. Não que ele já iria dar continuidade com o que já existe. Já existe. Aí detalhe, ele fez R$500 não é repassado integralmente para a escola. Eu conheço gestoras de escolas conveniadas, o valor não é repassado de R$500. É um 430, valor abaixo disso. Acho que é 430. Não, dependendo do turno é até abaixo disso. Então, assim, é bem complexo, né? O que é dito não é feito. Né? Olha, eu vou falar para você. Como eu disse, eu conheço vários vereadores da base que são amigos meus, porque na época a gente trabalhou junto. E assim, o que eu escuto é que, meu Deus, esse prefeito está acabando com a cidade. Esse prefeito está acabando com a cidade. Né? E aí a gente falando da educação e questões de promessas de campanha, o professor Alcides ia deixar, porque o professor Alcides, ele tem um pensamento muito voltado para a sociedade, porque ele, tudo que construiu, ele veio, né, com 14 anos para cá, e ele
construiu tudo com o trabalho dele. Então, ele valoriza as pessoas, valoriza as mulheres, valoriza as mães, né? Porque até hoje, ele tem a mãezinha dele, a dona Marina, que é meu xará. Então, assim, o professor Alcides ia abrir o CEMEI 6h30 da manhã e fechar 8 horas da noite. Por quê? Porque uma mãe sozinha, ela tem que deixar a criança na escola, pegar um ônibus e chegar no trabalho a tempo. Para isso dá tempo. E ela tem que sair do trabalho 6 horas, o CEMEI fecha 5. No máximo até 5h30 você tem que pegar seu filho. Só que todo trabalho é até às 18. É muito difícil, né? O normal é até às 18. Então, para a mãe ter essa facilidade e essa segurança, o CEMEI ia fechar às 20. Ah, mas aí os funcionários iam trabalhar o dobro. Não, gente, ele ia colocar, ampliar, né? Mais 2 cuidadores ali, pós aquele horário que já existe até hoje. Pensando o quê? Pensando na sociedade. E aí, você fazendo esse viés, né, falando sobre a questão da mulher, a gente sabe que as pautas, né, da mulheridade são múltiplas, né? Eu falo porque eu fui uma dessas mães que tive que me adequar no mercado de trabalho, porque a minha filha, ela não tem mais período integral, né? E eu sei o quão difícil é. Não é fácil. Mas a gente já puxando, né, esse viés da mulher, e como você enxerga hoje o papel da mulher na política? Eu acho que a mulher é muito importante na política, principalmente para trabalhar com esses assuntos voltados para a mulher. Porque é aquela situação assim, uma pessoa, ela não vai sentir o que uma mulher sente se não for um homem, aliás. Desculpa, volta a pergunta. Tá. Vamos voltar. Como? Que eu falei. Você... A gente sabe, né, que as pautas femininas, né, são múltiplas, né? Nós, mulheres, a gente tem uma paleta gigantesca, né, de ações, de assuntos que são necessários. Como você vê a mulher na política? Eu acredito que a mulher, ela já faz parte da política todos os dias. Na igreja, na família, porque tudo na nossa vida envolve política. Só que a mulher hoje, ela tem que participar dessa política que decide. Essa política que faz projetos de lei e essa política que fala sobre assuntos femininos. Porque eu tenho certeza que tem muitos homens que concordam com isso também, que o homem ele não pode estar discutindo questões de uma endometriose se ele não sabe nem o que é, ou ele sabe, né, lógico, mas ele não sente. Então, a gente tem que ter, sim, por mim, eu acho que deveria ser 50%, 50% homem, 50% mulher. Porque nós, hoje, já mostramos que somos capazes, sim, de fazer parte dessas grandes decisões no meio da política. E aí eu posso aproveitar, Ana, e fazer uma abordagem muito importante. E aí eu falo em condição de mulher, de mãe solo, das dificuldades que nós temos. Eu percebo, principalmente nesse meio político, uma rejeição muito grande da participação das mulheres. E para além disso, eu percebo que na sociedade, nós mulheres, apesar de termos um papel fundamental, a gente é o tempo inteiro sufocada com as rotinas. Seja ela rotina de cuidado, seja ela rotina de responsabilidade, porque a gente não tem dupla jornada, a gente tem tripla, quádrupla jornada para conseguir fazer tudo que é necessário e tudo que é colocado aqui assim, ó, nas nossas costas. E muitas vezes o meio político por si só não abraça nós mulheres. E aí eu falo que não abraça nós mulheres porque ele não abraça as mulheres na sua multiplicidade. Então, você vai em uma reunião política, muitas vezes, não tem um espaço para você levar uma criança. Então, aquela mãe solo que tem filho com deficiência, muitas vezes ela não consegue participar dos debates, não porque ela não quer, mas porque ela não tem condições e subsídios mínimos para participar. Então, eu também faço um apelo para você que é político, para você que é gestor de partido, tem essa abertura para as mulheres. Nós somos mais de 50% da população e Aparecida bem mais de 50%. Isso, mais. E a gente precisa ter essa voz, a gente precisa ter essa participação, porque ninguém tem esse olhar feminino. Exatamente. Só nós sabemos o que é ser uma mulher que quer ser representante,
que quer mudanças, que quer estar no meio ali dos projetos de lei, porque assim, eu falo de mim, porque eu me sinto feliz, eu sinto assim, que a política corre nas minhas veias, mas eu tenho, né, todo esse trabalho na minha casa. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que é minha mãe, minha sogra, meu marido. Mas eu fico imaginando se eu não tivesse nenhum deles. O quão seria difícil, né? A minha mãe é mãe solteira, então eu vivi isso a minha infância toda, ela se redobrando. Meu pai é presente, porém eu sempre morei com a minha mãe. Então, realmente, nós temos que ter um olhar humanizado para as mulheres que estão dentro da política. E aí, isso vai depender muito de nós mesmas nos defender. Porque, como você disse, hoje, 53% dos votos são femininos. Só que a gente ainda vive numa sociedade patriarcal. A gente vive numa sociedade que muitas mulheres ainda têm aquele pouquinho de machismo, que defendem mais os homens. Infelizmente, a gente ainda vive isso. Mas eu acredito que estamos tendo aí um avanço muito grande e que nós vamos, nessas eleições, eleger mais mulheres nas cadeiras. Voltando lá para o assunto de nutrição, né? Você, como pré-candidata pelo PSDB, qual a sua proposta, né, para as merendas escolares nos CMEs? Então, a minha proposta é que nós possamos seguir o Programa Nacional de Alimentação Escolar da maneira correta, possamos aumentar a quantidade de nutricionistas que possam trabalhar, seguir a resolução que já existe do CFN, que existe uma quantidade de nutricionista por aluno. E isso, a gente aumentando essa quantidade, a gente aumenta a fiscalização, porque o nutricionista, ele roda as escolas da cidade, do município, né? Então, por exemplo, Goiânia é uma cidade muito grande, Aparecida também, e muitas vezes o nutricionista, ele é sozinho pelo valor de escolas, quantidade de escola que tem, e muitas vezes ele não tem nenhum transporte para ser ofertado da prefeitura para ele poder fazer essa fiscalização. E também a gente aumentar valores, né, voltados para os municípios para ser repassados para a escola. Porém, isso vai depender do prefeito, né? Da articulação. E aí, muitas vezes, as pessoas esquecem. Existe uma verba pública, existe a arrecadação tributária, mas tem outras formas, não tem? Do prefeito conseguir captar recursos para o município com essa finalidade? Ele pode tentar captar emendas e ele investir, por exemplo, em estrutura na escola para que possa ter mais alimentos in natura. Porque você vai numa escola, hoje na cozinha, a escola não tem estrutura de armazenamento, não tem EPI para as merendeiras. Então, tudo isso vai influenciar na oferta e na produção do alimento para as crianças. Inclusive, tem algumas escolas que, por conta própria, né, fazem aquelas hortas dentro da escola mesmo, para estar interagindo com os alunos e utiliza daqueles alimentos, né? Então, assim, a gente sabe que existe uma lei que fala que o município tem que aderir a esses produtos locais, né, para estar colocando dentro da escola. Então, isso ajudaria também, tanto para a alimentação das crianças, quanto também para os produtores locais, né? Isso. Lá no Programa Nacional de Alimentação Escolar, eram 30% dos alimentos por agricultura familiar. Hoje é 45%. Na Lei 15.226 de 2025, ela passou a vigorar agora de 1º de janeiro, então de 30% passou para 45%, que tem que ser ofertado através da agricultura familiar, porque isso aí vai fortalecer a produção local e também vai garantir a segurança alimentar das crianças. E a pergunta que não quer calar, será que esse contrato de 63 milhões contempla isso? Não Será sei. que tem como fiscalizar? Mas olha, eu estou já correndo atrás de algumas coisas e a gente tem o direito de fiscalizar, porque nós somos da sociedade, nós fomos eleitores, né? A gente está participando aí ativamente e a gente quer o melhor para a nossa cidade e para as nossas crianças, né?
Isso é bom. Você tem alguma outra pergunta? Não, eu queria só saber assim, como você vai conectar, né? Que eu acho como pré-candidata, você vai conseguir conectar muito bem todas essas pautas, né? Eu queria saber como é que você vai conseguir melhorar tudo isso. Como seria a sua proposta final? Olha, o meu projeto, né, é voltado para sociedade na prevenção da saúde, como eu te falei. E quando a gente fala de prevenção da saúde, a gente fala de alimentação e exercício físico, voltado para a minha área de nutrição. A alimentação, ela vai para a merenda escolar. Então, quando a gente trabalha essa prevenção e a gente começa com essa fiscalização e esse trabalho voltado para alimentação escolar, a gente vai melhorar isso daí. Projetos também voltados para a defesa da mulher, né? A gente vê aí que teve um aumento muito grande de feminicídio no Brasil, então a gente tem que trabalhar muito com essa defesa, com esse acolhimento das mulheres. Eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente ter uma construção aí de uma casa de acolhimento, porque, gente, é muito sério, né? É muito sério, não é brincadeira, e tem muito a ver também com essa questão patriarcal ainda da nossa sociedade, da nossa cultura. Muitas vezes um homem, ele não aceita um término de um relacionamento, ele não aceita que uma mulher possa ganhar mais que ele não aceita que uma mulher possa ser maior que ele politicamente. E aí é a questão que vem, a questão da misoginia, né? Não é uma questão que eu acho que vai prejudicar um homem que é do bem, porque isso aí é uma agressão para a mulher, pelo fato dela simplesmente ser mulher, que é o que a gente está falando, que a gente tem que ter um acolhimento maior no grupo político. Então, só pelo fato de ser mulher, a gente sofre vários preconceitos. É o que a gente acabou de falar. Só sendo mulher para saber o que a gente passa. Então, também vou defender essa bandeira e também vou receber, quero escutar as mulheres, a sociedade, os pais, trabalhar em projetos voltados para os pais, porque quando eu falo pai, né, não é só o homem ou só a mulher, são os pais. A gente tem que facilitar a vida dos pais, porque o bem mais precioso que nós temos é ali a criação dos nossos filhos, para a gente poder ter uma sociedade melhor. E eu queria chamar vocês, mulheres, para estar olhando mais para as mulheres na política, porque se vocês não acreditar em nós, mulheres, quem vai acreditar? Os homens? Não, vocês têm que colocar a força que vocês têm em nós, mulheres, porque nós sabemos das lutas da família em si, nós sabemos das lutas de uma mãe, nós sabemos da luta de um filho, né? Então, assim, se nós estamos querendo entrar nesse caminho que é a política, não é só para dizer assim, é porque ali ela vai ganhar muito dinheiro, não. Então, eu queria deixar aqui um pedido para vocês, mulheres, para nos apoiar, né? Apoiar a mulher na política, porque, gente, a gente sabe que o maior eleitoral, principalmente de Aparecida de Goiânia, é da mulher. Então, se vocês que são mulheres não confiar na gente, será que os homens vão confiar? Eu creio que não. E sei que a maioria de vocês pode pensar assim, quer entrar para ganhar muito dinheiro, isso e aquilo. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que entram na política é para ver uma mudança, não é isso, Marina? Eu acredito assim, que hoje nós temos muita informação na internet, em redes sociais. Então, assim, você não precisa de uma pessoa, uma liderança, pegar e pedir o voto do candidato dele. O certo é você tentar conhecer o seu candidato. Vai nas redes sociais, puxa a ficha dele, vê o que ele já fez, o que ele faz, como que é a vida dele. Não deixe se levar por pessoas, lideranças que ficam pedindo seu voto. Não, pegue você e conheça quem é o seu candidato. E você, mulher, você sabe como que uma mulher tem, igual nossa amiga falou, jornada tripla. Então, assim, você tem que votar em mulher. Mulher tem que votar em mulher. Isso não é feminismo, mas é só assim que a gente vai conseguir uma mudança na quantidade das cadeiras e a gente, aumentando o número de mulheres numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Deputados, nós vamos
melhorar esse olhar voltado para o mundo feminino, né? Agora, também a gente tem que ver, existem homens que têm trabalhos maravilhosos, como o deputado federal professor Alcides, que ele é uma pessoa que tem um trabalho humanizado, é um político que tem um trabalho humanizado. Então, é por isso que muitas vezes eles querem bater no professor, porque assim, ó, se você não consegue ser igual ali da bondade que ele tem, vamos bater nele. Porque ele não precisa de ninguém para ele ser candidato. Ele construiu tudo sozinho. Então, ele continua sempre fazendo os projetos sociais dele, independente se ele é político ou não, sempre ele fez. Há muitos anos. Então, o grupo político que ele não fez o que eles queriam, começa a bater, porque é a única forma que eles têm para tentar agredir a imagem dele. Mas, graças a Deus, quem o conhece sabe muito bem da bonita e grande história que ele tem na cidade de Aparecida e em todo o estado de Goiás. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem sobre a importância da nutrição. Eu quero dizer que nutrição não é luxo. A nutrição ela é essencial e é através da nutrição que nós vamos ter esse trabalho muito bem feito da prevenção da saúde, melhorando assim a vida de toda a sociedade. Deixe seu Instagram para as pessoas estar conhecendo você, para estar vendo a pré-candidata, que é a Marina Morena, né? E principalmente você, mulher, entre lá, ó, e dê uma cutucada. Ó, meu Instagram é Marina Morena Nutri, não é Moreno, porque todo mundo acha que é sobrenome, mas o meu nome é composto, Marina Morena Nutri. Estou como pré-candidata a deputada estadual. Entra lá nas minhas páginas, sempre vou estar postando o que eu estou fazendo. Inclusive, vou começar um desafio de emagrecimento voltado para a mulher, dia 18 agora. Então, quem quiser participar, basta clicar no link ali, que a gente vai ter um encontro presencial, vai ser muito legal. É isso aí, Marina. Queria dizer obrigada, né, por estar aqui nesse podcast, para estar apresentando o valor que a mulher tem, principalmente na política. E queria dizer para vocês aí que estão em casa, para estar lá seguindo a gente no Dona Ana Notícias, né, no Instagram, e no ana.carla2030, também no Instagram. E queria dizer obrigada, Natália. Queria que você deixasse seu recadinho no final. O meu recadinho vai para você que é mãe, que é mulher, assim como eu, para observar exatamente, né, as eleições estão chegando, observar exatamente os candidatos que você vai escolher e dê preferência para aqueles candidatos que de fato conhecem a sua realidade. Não vai pensando que o candidato fulano de tal, que é rico, que é milionário, que não sei o que foi indicação de fulano e ciclano. Não, vê aquele que conhece a sua realidade na verdade, porque é aquele candidato ali que vai mudar aquilo que a gente precisa na nossa sociedade, né? Eu queria deixar esse apelo e, Marina, vou estar no seu desafio. Com certeza, gente. Eu quero só então também agradecer pelo convite. Dona Ana, uma grande amiga que eu tenho aqui, no meu coração.